são ossos do ofício. Boa noite, Mira, boa noite, Portugal, olá, mundo. Está no ar a primeira de muitas edições do programa Grande Entrevista e hoje temos connosco Augusto Louro Miranda, que se apresenta como candidato à presidência da Câmara Municipal de Mira nas próximas eleições autárquicas. Vamos conhecer as suas propostas, motivações e visão para o futuro do Concelho. Augusto Miranda, obrigado por ter aceito o convite da Rádio Mira. E desde já agradeço a disponibilidade para este momento. Como eu já estava a dizer, não sei se ficou gravado ou não. Não. Portanto, era a primeira pergunta que eu tinha feito. Vamos ter que repetir novamente. Provavelmente já não sairá igual, mas isto é mesmo assim. É onde eu lhe pedia para nos falar um pouco sobre o seu percurso pessoal e profissional até se ter cruzado com o Partido Chega. Então, pessoalmente, eu sou, portanto, um pai, um filho e marido, ou seja, tenho uma família. Profissionalmente sou professor no agrupamento de escolas de Mira há uns 7 anos. Como professor, sou professor há 21 ou 22 anos. Portanto, a minha vida também, para além da vida profissional, sou também chefe de escoteiros. Num agrupamento da região de Aveiro, portanto, Diocese de Aveiro, em Fonte de Engião. Já fui chefe de agrupamento, já fui secretário de agrupamento. Neste momento estou a colaborar com a primeira secção, que é os Lobitos, dos 6 aos 10 anos. Com a minha esposa também somos um dos casais que dá testemunho nos cursos de preparação para o matrimónio, que neste caso é na Diocese de Coimbra e estão sediados no Seixo. Portanto, isto é um bocadinho a nível concelhio. Em Mira há uma unidade de preparação para o matrimónio que está sediada no Seixo. Cruzei-me com o Partido Chega em 2019, no âmbito das europeias, no âmbito da coligação Basta. Entretanto, com as eleições legislativas do mesmo ano, tornei-me militante. Conheci as pessoas, gostei da forma de funcionar do partido, uma forma aberta, transparente. Entretanto, fui nomeado, portanto, líder concelhio. Nós não temos, nos concelhos não há eleições concelhias. É a estrutura distrital que nomeia o líder concelhio e ele cria a sua equipa. Ele foi a distrital, neste caso foi a pessoa do Paulo Seco, que agora foi eleito deputado, confiou em mim. Entretanto, houve eleições na distrital, fui convidado para a distrital, sou vogal da distrital do partido. Para além disto tudo, também fui eleito nas últimas autárquicas como deputado municipal e sou líder da bancada do Chega e, portanto, estou de pedra e cal no Chega e sinto-me extremamente bem no partido e vejo que o projeto político que é o Chega tem tido um grande impacto na vida dos portugueses. A prova disso foi as últimas eleições legislativas, em Augusto, que tivemos um excelente resultado. Mesmo em Mira. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, corrija-me, antes de chegar ao Chega, passou por outros partidos. Eu sempre cresci numa família, eu posso dizer que a minha família sempre foi politizada. O meu pai foi um dos fundadores do PSD de Mira. Eu lembro-me em criança fazer parte das campanhas políticas do PSD. Entretanto, durante a adolescência, afastei-me um pouco da política ativa, no sentido de andar a fazer campanhas eleitorais, mas sempre me interessei por política, sempre discutiu política em minha casa e sempre estive atento à política. Votei sempre à direita, nunca me lembro na vida de ter votado num partido de esquerda, sempre votei à direita, sempre fui muito atento às propostas eleitorais de cada partido para as eleições. Posso ter votado umas eleições no PSD, noutras no CDS, sempre fui muito atento a esse fenómeno. Nas eleições autárquicas de 2013, que quando vim viver para Mira, foi o Dr. Raul de Almeida que me convidou para fazer parte da equipa dele, ao qual eu aceitei. Entretanto, cheguei-me a fazer militante do partido, mas depois de entrar diretamente no partido, não gostei muito da forma do partido funcionar e, entretanto, com as eleições legislativas... Desculpa interrompê-lo, não gostou da forma como o partido funcionava ou das pessoas que o acompanhavam?
Aqui em é Mira, muito importante, penso eu, não é? sim, sim, isso é importante. O contacto que eu tenho com o PSD é só a nível local, a nível de Mira, e não gostei muito da forma, mas isso também não interessa aqui. Portanto, o que lá vai, e também me custa estar aqui a falar de pessoas que neste momento já nem sequer estão entre nós, e portanto acho que não me fica bem. Mas atenção, que eu tenho um enorme respeito pelo Dr. Raul Almeida, inclusivamente. Quando foi do seu funeral, eu fiz questão de estar presente, porque eu não tenho nada a dizer relativamente a ele. Sempre foi transparente comigo, tal como eu fui sempre transparente com ele, e entretanto, noutras eleições, ele chegou a propor-me fazer parte, mas eu não me identificava com o projeto, e daí o meu afastamento. Fui eu que me afastei, portanto, em concordância completa e sempre de uma forma transparente. Com certeza, está explicado então o seu percurso, até se ter cruzado com o Partido Chega. E eu agora perguntava-lhe o que é que o motivou a candidatar-se à presidência da Câmara Municipal de Mira. A motivação, isto não fui eu que me autopropus a ser candidato. Foi o partido que me propôs, inclusive a Distrital. Eu faço parte da Distrital do partido. Em reunião da Distrital, a Distrital propôs eu ser o candidato. Aliás, já tínhamos alguns candidatos elencados para o Distrito de Coimbra, e entretanto as estruturas nacionais pediram, portanto, para tornar público uma das candidaturas no Distrito de Coimbra, e o presidente da Distrital, o meu amigo Paulo Seco, telefonou-me a perguntar se eu me importava de ser a primeira pessoa que iríamos apresentar publicamente, visto já estar aprovado pelas estruturas nacionais do partido. É bom frisar que todos os candidatos autárquicos do Partido Chega são aprovados pelas estruturas nacionais do partido. Eu estava aprovado. Se havia algum impedimento de eu ser o primeiro, um bocadinho, entre aspas, a dar a cara, não me opus por isso, mas não foi uma portanto, eu vejo isto como uma enorme responsabilidade e como um desafio. Eu nunca fui de não dar a cara à luta, não é? Ou de não entrar nas lutas. Todas as lutas que eu entro é para ganhar, e portanto aceitei isto um desafio. Também é bom frisar que estou a reunir uma equipa, já tenho grande parte da equipa reunida, e eu sem a minha equipa não sou nada, porque a política é sempre um trabalho de equipa e de confiança, de solidariedade, de transparência, e isso para mim são valores extremamente importantes. Com certeza. Eu aproveito para cumprimentar os que vão entrando no Facebook da Rádio Mira. Também. E se quiserem escrever por aí algum comentário... Vão fazer mesmo questões? Estou aqui para responder. Ora bom, eu não diria tanto, mas pronto, é o candidato que está a dizer, portanto estejam à vontade. Augusto, se é que eu posso tratar claro, por Augusto. Claro. Que impacto é que a sua candidatura tem na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, concretamente, não tem algum impacto, no sentido que sou mais conhecido, mas já era conhecido. Eu já fui candidato em várias vezes, já fui 3 vezes candidato às legislativas, já fui candidato autárquico, portanto... já estou habituado a esta exposição. Às vezes é mais constrangedor, é um pouco para a minha família, porque acabo por expor a estas situações, principalmente no primeiro período, quando o Chega surgiu, e em que era difícil um bocadinho dar a cara. Como eu costumo dizer, eu sou das primeiras candidaturas do Chega em que nós éramos perseguidos e insultados nas feiras, e às vezes aí tem algum impacto mais para a minha família, não é? Que pode sofrer, digamos assim, nunca sofreram, não é? Nem nunca se sentiram ameaças, mas preocupa-me mais no sentido da exposição que eu crio prejudicar a minha família. Neste momento os meus filhos também já estão crescidos, já lidam bem com esta situação. Aliás, têm comportamentos um bocadinho diferentes relativamente à política, mas também são pessoas bem formadas politicamente e que compreendem portanto, estes constrangimentos, vá lá, entre aspas, do pai. Pronto, a minha esposa não posso aqui dizer que ela não aceita tão bem a minha presença na política, mas sempre me apoiou, e desde já mando aqui um beijinho para ela, que ela é uma das pessoas mais importantes para mim, e das pessoas que me dá mais conselhos em termos mesmo políticos, e para mim o que ela diz tem sempre uma enorme importância. É aquela conselheira de almofada. Acredito que sim.
O Chega tem-se apresentado como um partido que quer mudar a forma como se faz política em Portugal. Que mudanças concretas gostaria de ver implantadas no nosso Conselho? Portanto, eu posso aqui falar de um modo geral do Chega a nível nacional. A nível do Conselho, sou eu e a minha equipa que poderemos implementar essas mudanças. Mas há valores que são fundamentais para o Chega, portanto, a luta contra a corrupção, a transparência na vida pública e na política é muito importante para nós, portanto, e passa um bocadinho por aí. Portanto, uma forma diferente de fazer política não nas costas das pessoas, mas de frente com as pessoas. E às vezes não ser o politicamente correto, porque eu acho que a sociedade está farta do politicamente correto. Nós devemos dizer o que pensamos, vivemos numa sociedade livre, não temos que ter problemas em dizer o que pensamos. E também não ir para a política com vá lá, segundas intenções ou como modo de vida. O Chega é completamente contra os taxos, no sentido em que as pessoas fazerem da política profissão. Eu tenho a minha profissão e faço questão de a ter, portanto eu não preciso da política para pagar as minhas contas do dia a dia, nem nunca irei precisar, e faço questão de frisar isso. E no Chega também procuramos, portanto, isso. As pessoas agora já é mais fácil ir para o Chega, porque já se percebeu que o Chega é um partido em crescimento, mas eu sou do tempo que que era difícil dar a cara pelo Chega. Em 2019 e em 2021, que eu fui candidato, não foi fácil dar a cara pelo Chega. Neste momento eu sei que é muito mais fácil, porque já percebemos e se calhar também é um pouco a missão do Chega, separar um bocadinho o trigo do joio das pessoas, que fazer aquela triagem que devemos fazer no partido, que também é um dos pontos que me preocupa como líder partidário, digamos assim. Quando fala em corrupção, está-se a referir também ao Conselho de Mira? Não queria ir tão longe, porque penso que a corrupção não é um problema efetivo do Conselho de Mira. Pelo menos tenho essa percepção, tenho essa sensação, e espero estar certo, não é? Não quero acreditar que a corrupção seja um problema do Conselho de Mira. Mas sim, portanto, se for eleito, como espero ser eleito, sim, serei intolerante com qualquer tentativa de corrupção, ou, portanto, isso está no DNA do partido. Desculpem aqui o estrangeirismo, em português portanto é DNA, não é? ADN, ok. Antes de continuarmos, quero só também dar aqui as boas noites ao João Pedro Oliveira. Simpatizante nosso. Ele diz: boa noite, Rádio Mira, saudações desde Lausanne para vós aí, Augusto e companhia, e viva o Chega. São as palavras do João Pedro Oliveira. É um simpatizante nosso. Simpatizante ou mesmo militante. Não? Boa noite também para o Sr. Carlos de Almeida Breda, que não faz questão de cumprimentar ninguém, mas pede ideias para Mira. Obrigado, Sr. Carlos, mas com certeza que lá iremos ao longo desta entrevista. O João Pedro Oliveira diz ainda que já tinha saudades de ouvir a Rádio Mira. Obrigado, João também Pedro. E não digas mais nada sobre isso, senão ainda me fazes chorar. Augusto, quais são, na sua opinião, os principais problemas que afetam atualmente o Conselho de Mira? Temos vários problemas que afetam o Conselho de Mira. Um dos principais é a pouca capacidade, ou mesmo a incapacidade das estruturas que lideram o Conselho, ou seja, neste caso o Executivo, em atrair empresas. Eu fui candidato às legislativas e percorri um pouco todo o distrito de Coimbra, e acaba por ser constrangedor ver a quantidade de empresas que procuram o Conselho de Cantanhede, por exemplo. São, creio, não quero dizer aqui um número errado, mas são 35 empresas que estão à espera que o município de Cantanhede lhe crie um espaço para eles se fixarem, e nós aqui em Mira temos precisamente ao contrário, temos zonas industriais e não temos procura nenhuma efetiva. Uma das formas de fixar população, principalmente os jovens, que é um aspecto que
que o Chega é muito sensível, é criar emprego. Nós só conseguimos fixar os jovens no Conselho se tivermos locais para eles trabalharem, empresas. Portanto, é importante atrair empresas. Um outro problema que também preocupa é a questão da ABMG. Portanto, todos nós vemos as contas que pagamos da ABMG, as contas quadriplicaram. Ainda hoje recebi a carta da ABMG e ando a fazer essa comparação, o que eu pagava quando era no município de Mira e o que eu pago agora, em regra, é o quádruplo. Quem pagava 5 euros passou a pagar 20, eu pagava uma média de 12, 13 euros e agora pago perto dos 50. Portanto, isto não é correto. A ABMG, e eu tenho acesso ao plano de atividades e às contas por ser deputado municipal, não é uma empresa nada saudável em termos financeiros. É uma empresa que eu quero ser aqui um bocadinho controlado nas palavras, mas acho que é um flop como empresa, e é algo que me preocupa. Portanto, e se for eleito Presidente da Câmara, uma das primeiras medidas, isso certamente é uma pergunta que iria fazer mais para a frente, mas era ponderar. Não sei se farei. Era ponderar efetivamente a saída do município da ABMG, perceber em termos jurídicos e legais quais são os impactos para o Conselho, mas existem alternativas à ABMG, é uma questão de irmos ao mercado, mas a ABMG é um dos outros pontos negativos. Uma outra preocupação é a questão dos bombeiros. Nós vamos na segunda Comissão Administrativa dos bombeiros e é também um dos pontos que me preocupa, a mim como candidato, a mim como mirense, e sei que isto é transversal às corporações de bombeiros aqui à volta, que também estão muito preocupadas com a situação dos bombeiros de Mira. Portanto, e é de veras preocupante. Isto são, assim, alguns problemas que eu agora, assim, de cor, e que estou a falar um pouco em nome pessoal, mas que eu penso que são transversais à equipa que me acompanha. Eu fixei aí a questão da ABMG, que se tem falado bastante. Sim, nas Assembleias Municipais. Nas Assembleias Municipais, e o Augusto, como deputado na Assembleia Municipal, também acabou de dizer que vai saber como é que é o porquê. Não acha que já deveria saber? Vamos lá ver uma questão. O que eu estou a dizer que vou saber é quais são as implicações para o Conselho a saída da ABMG, porque nós estamos a trilhar um caminho desconhecido. Não é? Mas se for candidato, enquanto vê e não vê e atua, eu não sou. acaba o mandato. Eu não sou. Não. Eu penso que 4 anos são mais do que suficientes para sairmos da ABMG, porque ela também foi criada em muito menos que 4 anos, portanto, 4 anos são muito mais que suficientes. Portanto, eu penso que a saída será até. Eu até penso que juridicamente não será assim tão complexo como posso. Atenção que eu não sou jurista, nem sou licenciado em Direito. É óbvio que estas questões terão que ser sempre com apoio jurídico aqui, numa situação tão complexa destas, porque eu não quero hipotecar o futuro do Conselho numa saída destas. Mas eu penso que não está nada a impedir que se possa sair da ABMG, pelo menos que eu tenha conhecimento. E sim, há alternativas no mercado, e eu quero me focar nas alternativas que há à ABMG, e que são várias e que a seu tempo serão reveladas. Agora, que a ABMG seja do agrado dos mirenses, não é. Eu não conheço nenhum mirense que esteja contente com a ABMG. Pelo menos todo o feedback que eu tenho é extremamente negativo da empresa. E eu próprio também concordo. E aliás, também quero frisar aqui um ponto, que é, há 4 anos, em 2021, o Chega foi o primeiro sempre foi contra a BMG. Não foi o Chega que mudou de atitude. O Chega sempre foi contra a BMG. Portanto, e sempre assumimos este valor, não é? Digamos assim. Não era agora, por ser eleito Presidente da Câmara, que vou ser a favor da BMG. Isso eu jogo limpo, como joguei sempre limpo em qualquer ato que pratico na minha vida. E a saída da ABMG é um ponto de honra. Portanto, eu não concordo com a ABMG, não gosto da ABMG, é transversal a grande parte do Conselho e pelos vistos que sei, por ter assento na Assembleia Municipal, para além da ABMG ser uma empresa com muito pouca solidez financeira, é uma empresa que investe pouco no Conselho de Mira, e comparativamente a Sor e a Montemor, investe mais em Sor e a Montemor do que em Mira.
E vejo que o Partido Socialista, que é o outro partido que está na oposição, acabou por dar razão ao Chega, porque neste momento, a informação que eu tenho é que também são contra a BMG. Portanto, neste momento só o PSD e Mira é que defende a BMG. Eu penso que a BMG não. Antes de passarmos à questão seguinte, que já nem sei se te vale a pena colocá-la, mas já lá vamos, quero só aqui transmitir uma mensagem do Sr. Carlos de Almeida Breda. Ele diz que as piores estradas dos concelhos limítrofes, gás natural que favorece as zonas industriais e o preço ao consumidor. Todos os concelhos limítrofes têm gás natural. Quer comentar, Augusto? Eu pessoalmente não sou muito favorável ao gás, isto em termos pessoais, portanto até tive um problema em minha casa por causa do gás, porque nunca implementei o projeto de gás. Sei que o gás vai ser muito, muito difícil chegar a Mira. No entanto, eu quero salvar aqui que existe qualquer coisa, pelo menos que eu tenha conhecimento, e eu tenho conhecimento, que existe uma possibilidade do gás chegar aqui, e o gás seria extremamente importante para as indústrias e talvez seria uma forma de atrair indústrias para o concelho. E aí sim sou favorável de um vá lá, um pipeline a ligar Cantanhede a Mira. Eu sei que há duas possibilidades e eu já falei no âmbito das campanhas eleitorais das legislativas. Existe a possibilidade de ele vir pelo lado de Aveiro, ou seja, por Vagos, ali, portanto, em direção à Praia de Mira, pelo lado das Gafanhas, e existe também a possibilidade de ele vir por Cantanhede. E sim, isso seria uma mais-valia e seria um dos pontos a pensar, porque se o concelho tiver gás, provavelmente atrairá muito mais empresas do que as consegue atrair. Nós também temos que perceber que as zonas industriais de Cantanhede e de Vagos têm gás canalizado. Portanto, o gás, muitas empresas no concelho de Vagos e de Cantanhede usam o gás para produção própria de energia elétrica, por exemplo. E isto é um fator que não dá competitividade às empresas em Mira. Eu estou a ver, por exemplo, se calhar uma empresa como a Flat Atlantic, não é? A antiga Aquinova, que se calhar o ter gás poderia ser atrativo. Aqui não sei se a Ciro também seria uma empresa que estaria receptiva a isso, mas sim, era também uma das possibilidades e que se calhar fará parte das nossas propostas, evitar todos os esforços para trazer gás para o concelho de Mira. Claro que depois de ele vir para as indústrias, depois poderá ser possível fazer a ligação, mas também temos que perceber que são as empresas privadas que fazem essa ligação e de facto o tecido urbano, só existe tecido urbano que seja atrativo para as empresas na Praia de Mira e em Mira, porque as canalizações são dispendiosas, é um grande investimento para as empresas e tem que ter o retorno efetivo. Uma coisa é levar para as indústrias, que é mais fácil, outra coisa é levar a casa de cada um. Com certeza. O Augusto, na questão anterior, portanto, disse a sua opinião sobre os problemas que afetam o concelho de Mira atualmente. Eu arriscava-me perguntar-lhe quais são as suas propostas para resolver essas questões. Olha, por exemplo, e há bocadinho eu ouvi aí numa das pessoas que estava aí a comentar que das estradas, não é? Portanto, nós temos das piores, ou seja, as piores estradas dos concelhos limítrofes são melhores que as nossas. De facto, nós temos as estradas em muito mau estado. Finalmente, ao fim de muitos anos, resolveram arranjar as tampas da 109. Eu, em todas as reuniões que tinha do Chega, e já foram um pouco por todo o país, quando dizia que era de Mira, muita gente me perguntava, pessoas do Alentejo, pessoas do Algarve, inclusive, que passam aqui na 109 e que me perguntam porque é que a 109, no espaço que é do concelho de Mira, tinha as tampas de saneamento todas desniveladas, e depois quando entravam em Cantanhede ou em Vagos, as tampas estavam niveladas. Finalmente, porque era uma péssima imagem que dávamos do concelho. Outra péssima imagem que o concelho tem a ver com a pista do Eurovelo. É que a pista do Eurovelo vem de Vagos ou vindo de Cantanhede ou da Figueira, não é? Quando chega aqui mudam os postes, passam a ser aqueles postes ridículos de madeira que eu não percebo porque é que foram implementados em Mira, porque mais ninguém aceitou aqueles postes. Em todo o resto da Eurovelo são postes plásticos. Estes postes de madeira são extremamente perigosos para
para os motociclistas, não é? Para os motards, digamos assim, e foram eles que me questionaram diversas vezes em encontros de motards que eu estive fora de Mira, porque é que em Mira usam os postes de madeira. Também é uma questão que não se compreende. E às vezes são estas pequenas soluções e este pequeno este pequeno cuidado que é preciso ter nos projetos para perceber porque é que em Mira foram implementados. Provavelmente venderam aquela solução a Mira como se fosse uma grande solução, Mira aceitou sem questionar, mas os outros conselhos se calhar questionaram porque é que eram postos de madeira, não eram postos plásticos, e os postos foram substituídos, não é? Digo eu. Mas digamos assim, isso seria, portanto, uma das coisas a fazer no imediato. eu estou a elencar aqui medidas, que eu vejo questões práticas. É óbvio que o partido e a nossa candidatura terá um programa, portanto, com mais substância e com propostas concretas. Não quer porque eu sou o primeiro que está a fazer a entrevista, e uma coisa que eu também já aprendi na política é que se nós mostrarmos o jogo todo logo de início, depois muitas vezes as nossas sugestões são copiadas. Eu já fui candidato autárquico em 2013 e fiz questão de levar um programa muito, muito extenso, que foi completamente ridicularizado, mas depois reparei que quem ganhou andou a implementar quase todas as minhas propostas, uma a uma, e faltou uma ou outra por cumprir. Portanto, eu reservo-me ao direito de, durante a campanha eleitoral, apresentar as propostas de forma mais concreta. E obviamente que estas propostas têm que ser decididas em equipa, e eu não posso estar aqui. Já tem alguma data definida, não? Iremos fazer uma apresentação, sim, certamente, da nossa equipa, e aí poderemos apresentar as coisas mais concretas. Com certeza. Augusto, fala-nos um pouco de como é que tem sido o seu mandato na Assembleia Municipal e qual o impacto do seu trabalho na mesma. O trabalho é sempre uma aprendizagem. Eu reconheço que quando entrei sabia muito pouco, ou tinha muito, não é saber muito pouco, tinha muito pouca experiência. A experiência também, de certa forma, adquire-se se nós tivermos a humildade de querer aprender, não é? Portanto, eu entrei numa postura de aprender e fazer o melhor possível para os mirenses. O feedback é certamente as propostas e que eu recebo hoje em dia na Assembleia Municipal. Quase todas as minhas intervenções resultam de contactos que eu tenho de mirenses que me encontram na rua, que me abordam via redes sociais, via WhatsApp, que me dizem: olha, deve falar disto, olha, tenho conhecimento daquela situação, porque é que se faz assim, porque é que não, porque questiona a Câmara, porque eu sou o porta-voz de 300 e tal pessoas que votaram em mim há 4 anos atrás, que neste momento, e segundo as últimas legislativas, foram 1.606 pessoas que votaram no Partido Chega no Conselho de Mira. Eu posso dizer que votaram no Partido Chega, mas eu também era um dos candidatos que ia nas eleições legislativas, ou seja, que confiaram o seu voto na nossa candidatura, e eu encaro isso com uma enorme responsabilidade, porque eu sinto-me na obrigação de dar conta a essas 1.600 pessoas que votaram em mim, e eu gosto de levar as coisas de uma forma séria. Portanto, encarei o mandato na Assembleia Municipal com a responsabilidade, e encararei o que os mirenses confiarem em mim com a mesma responsabilidade. Com certeza. E já agora, se alguém nos puder dar por aí o feedback do resultado de Portugal, nós também gostávamos de saber. O futebol não é muito a minha área. Continuando então com a nossa conversa, um tema que tem marcado a agenda política é a segurança e o combate à criminalidade. O Chega costuma dar destaque a este assunto. Como é que vê a situação no nosso município e também o que é que propõe, claro? Sim, exatamente. Portanto, nós nesta última candidatura às legislativas não visitámos o quartel da GNR aqui em Mira, mas na anterior, portanto em 2024, visitámos todos os quartéis da GNR, e desde já agradecer a forma como fomos recebidos. Fomos extremamente bem recebidos por todas as estruturas da GNR. Porque não iam em excesso de velocidade. Não, nós temos, se calhar é a forma do Chega de atuar. Nós também temos que acarinhar as nossas forças de segurança que trabalham em condições muito, muito precárias.
eu já vi diversos quartéis da GNR no distrito de Coimbra e as condições não são mesmo as melhores. Aqui em Mira não é um dos casos piores, mas também não é um bom exemplo as condições que eles trabalham, não só em termos de viaturas, como em termos de condições de trabalho. E se calhar passa por aí, se calhar fazer um trabalho mais próximo da GNR e também acarinhar aqueles profissionais que no fundo muitas vezes têm que fazer um trabalho de responsabilidade e que muitas vezes não são compreendidos pela sociedade. A criminalidade em Mira, e voltando aí ao ponto da questão, eu não tenho números para saber se é uma criminalidade muito, muito elevada ou não. Sei que tem acontecido alguns episódios de criminalidade, ainda há pouco tempo houve uma série de estabelecimentos comerciais que foram assaltados na praia, portanto eu aí não diria que é tanto criminalidade, é mais vandalismo e destruição. Mas a criminalidade é algo que preocupa todas as pessoas, ela está a aumentar um pouco por todo o país e Mira não será a exceção. O que é que eu proponho para isto? Se calhar o município trabalhar mais, portanto, em parceria com as forças da autoridade e de certa forma, também criar-lhe condições. Eu sei que isso se faz em muitos municípios deste país, ou seja, mais nos centros mais urbanos, em que as autarquias colaboram e até chegam a dar meios às forças de segurança. Em Mira, eu sei que a autarquia não tem os mesmos recursos de uma grande cidade, mas devemos sempre trabalhar em parceria, perceber e ouvir quais são as suas dificuldades e, claro, e atuar com segurança e atuar com firmeza, era a palavra que eu queria dizer, com firmeza. Nós não podemos deixar que a criminalidade cresça, nós temos que atuar logo no início, portanto perceber quais são os problemas concretos de criminalidade e atuar com firmeza e numa fase inicial dos problemas. Concordo plenamente. E no que diz respeito a políticas sociais, como o apoio a famílias carenciadas, por exemplo, ou a habitação acessível, qual é a sua posição? A Câmara já tem portanto, programas relativamente a isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, do radar social, que foi falado numa das Assembleias Municipais. Continuaria com ele, se for eleito? Portanto, eu não tenho o feedback do funcionamento concreto. Eu recebo a documentação. Se vocês soubessem a quantidade de documentos que nós recebemos para preparar a Assembleia Municipal, muitas vezes, e é com uma semana de antecedência, eu tenho também uma profissão para além da política, mas assim, no partido é sensível às questões sociais e certamente nós não poderemos pôr as questões sociais de lado. As questões da habitação serão transversais um pouco a todo o país. Nós não temos problemas sociais, não temos questões de bairros sociais que sejam assim tão preocupantes como existem em concelhos mais urbanos deste país. Mas certamente existem alguns problemas sociais. Preocupa-me mais, por exemplo, a inexistência a falta de creches, a falta de os recursos das IPSS, as nossas IPSS, nós temos IPSS que funcionam muito bem e temos IPSS que não funcionam muito bem. Aquela zona sul do concelho está muito, muito esquecida nesse aspecto. O centro de dia da Lentesqueira eu visitei já praticamente quase todas, não vou dizer todas, porque certamente não foram todas as IPSS do distrito de Coimbra, e é uma dor de alma ver o Centro Dia da Lentesqueira, que é uma das instituições das IPSS mais pobres que eu visitei, com menos recursos de todo o distrito de Coimbra. É constrangedor ver a situação que os idosos ali estão num edifício extremamente pronto, não dignificante, não é? Não dignificante, para não dizer outra coisa. Mas também temos instituições que funcionam muito bem. Estou a ver no Seixo a IPSS, portanto, o Centro Paroquial, que é uma excelente instituição. Ou seja, nós temos aqui uma grande, a da Praia de Mira, a UPAS, que também não
penso que acabei por não a visitar na campanha de 2024, porque houve aqui um contratempo qualquer de agendamento, mas também funciona em condições assim um bocadinho provisórias na Barra de Mira, e prestam um excelente serviço numa comunidade talvez a mais urbana do concelho, não é? Portanto, e eu vejo os problemas sociais mais nesse aspecto, ou seja, acho que o município devia ser um bocadinho mais interventivo junto das IPSS, principalmente as que têm dificuldades. E a situação da Lentesqueira, do centro-dia da Lentesqueira, e a falta de creche, uma creche na Praia de Mira, são condições que me preocupam, não só como autarca, mas principalmente como mirense. Compreendo perfeitamente. Augusto, numa área, vamos para uma área mais sensível e fundamental também para o futuro, que é a educação. Eu perguntava-lhe como é que avalia a qualidade da rede de ensino no nosso município, desde os jardins de infância até ao ensino secundário. Consegue-me fazer isso? Sim, sim. Relativamente à questão da creche, já é um problema grave aqui no concelho, a falta de creche. Também é bom frisar que há aqui uma questão que é das creches gratuitas, que veio, de certa forma, portanto, não é desgovernar, mas veio criar aqui uma série de constrangimentos às próprias IPSS. As creches, neste momento, no concelho, estão cheias e dá-se prioridade às pessoas que não trabalham em detrimento das pessoas que trabalham. Portanto, mas isto tem a ver com a política nacional, que se agrava num concelho que tem falta de creches, portanto, que é um recurso que está em falta. Praia de Mira não tem uma creche e a creche do Seixo está cheia, a creche de Carapelhos está cheia, a casa da criança em Mira está cheia, e os pais muitas vezes têm que levar as crianças pequenas para fora do concelho, nomeadamente para norte, Calvão, Corticeiro de Cima, e por aí. Fontengião, que também tem uma creche. Portanto, a resposta ou para o lado de Cantanhede, também frisar isso. Ou seja, a nível de educação, esse é o principal problema. A nível de jardins de infância, temos aí já entra a resposta do agrupamento de escolas e a situação já está um bocadinho melhor. Embora estejam também praticamente portanto, todos os jardins de infância lotados. A nível de primeiro ciclo, temos uma rede escolar, portanto, que é um bocadinho diferente do resto dos concelhos, porque os Cantanhede e Vagos têm uma primazia pelos centros escolares. Mira mantém as escolas pequenas, como escolas de 2 lugares, como Portomar, Carapelhos, Casal de Santo Tomé. É uma política de uma opção concelhia, portanto, que eu como professor também não vejo grande mal nisso, porque sei que se um dia criarem um centro escolar, será um centro escolar para todo o concelho e teremos uma grande redução do número de professores. Eu certamente não seria afetado, mas também por uma questão de respeito pelos colegas, não gostaria que diminuíssem o número de professores, porque depois as turmas também ficam grandes. Os centros escolares é vantajoso para o Ministério da Educação, que contrata menos professores. Não sei se é assim tão vantajoso para as crianças, porque ficam com turmas maiores. Mas isto, pronto, aí não são opções políticas da Carta Educativa, que eu, de certa forma, até compreendo, e de certa forma também concordo. Também é salientar aqui que a Câmara, a Emira, tem mais assistentes operacionais do que o Ministério da Educação exige. E isso também é um ponto a frisar. Portanto, nós também não podemos só ter uma política destrutiva. Nesse aspecto, o agrupamento tem mais, porque também tem a CAF, ou seja, a CAF é o prolongamento, portanto as crianças entram mais cedo nas escolas primárias e podem ficar até mais tarde. Isto implica mais funcionários. A Câmara assegura isso e, como tem vários estabelecimentos, obriga a ter mais assistentes operacionais. O que eu acho que é positivo, e acho uma medida até bastante positiva, que não se vê noutros concelhos aqui à volta. Mas voltamos sempre ao mesmo, ou seja, temos uma boa política educativa, mas depois não conseguimos atrair empresas. Ou seja, as pessoas, os casais acabam por deixar as crianças aqui no agrupamento, mas depois têm que ir trabalhar para fora do concelho, que é o que acontece com muitos municípios. Se calhar seria importante era criar condições, porque hoje deixam as crianças, mas qualquer dia acabam por viver fora do concelho e levar as crianças com eles. E um concelho sem crianças
já sabemos, não é? O que é que lhe acontece. Eu diria um jardim sem flores, mas não, é mais que isso. Agora uma questãozinha mais ligeira, até para o Augusto tomar um bocadinho de fogo. O que é que o diferencia dos outros candidatos já anunciados? Não se sabe-se bem mais, não é? Pois, não sabemos-se bem mais, mas pelo menos os que eu tenho conhecimento, a forma de fazer política. Eu faço política pelas causas e de uma forma portanto, transparente. É a minha forma de estar, a minha vida sempre foi transparente, nunca tive problemas com isso. O que me diferencia é que eu tenho uma vida para além da política e quando comecei apresentei-me como profissional, como tenho uma vida profissional, uma vida social, ou seja, a política só vem acrescentar mais algo que eu quero deixar às gerações futuras. Eu podia estar em casa dedicado à minha profissão, dedicar-me só à minha profissão, a dedicar-me aos meus hobbies, aos meus aquários, aos meus escoteiros, dedicar-me à minha família, que muitas vezes acabo por prejudicar estando na vida ativa política. E se calhar também o que me diferencia é que eu não preciso da política para pagar as minhas contas do dia a dia. Eu vivo muito bem sem. Aliás, eu só perco dinheiro com a política, como eu costumo dizer, mas eu estou na política para mudar efetivamente este concelho. Eu escolhi viver em Mira, eu podia viver em Vagos. Foi uma luta. Comigo próprio, se sabia viver em Vagos, sabia viver em Mira, optei por viver em Mira, mas eu nunca fui de ter os braços cruzados. Quando eu vivi em Vagos, o agrupamento escoteiro estava quase a morrer e eu ressuscitei o agrupamento porque ele esteve a semanas de encerrar definitivamente. Portanto, há 5 anos sem atividade. E eu peguei no agrupamento, reuni uma equipa e o agrupamento lá está. E já foi há 20 anos que fizemos isto. Portanto, onde eu estou, estarei sempre de forma ativa e em prol da população e em prol da melhoria do concelho. E eu olho para o concelho de Mira extremamente preocupado, porque é um concelho que não tem evoluído efetivamente, comparativamente com Vagos e Cantanhede. Eu cresci num triângulo ali ao pé dos 3 concelhos, em que em criança conseguia comparar como é que era Vagos, como é que era Mira, como é que era Cantanhede. Vivia em Vagos, estudava em Mira. A minha esposa, ao contrário, vivia em Mira, estudava em Vagos. E temos esta percepção e esta comparação. E tenho muitos amigos de Cantanhede e vi ao longo da minha vida o concelho de Cantanhede e o concelho de Vagos evoluírem muito, muito, muito. Eu em criança, digo isto, Mira era mais desenvolvido que o concelho de Vagos e que o concelho de Cantanhede. E agora, se calhar se eu disser isso, a maior parte das pessoas jovens não acreditam, porque veem que o concelho de Mira é um concelho completamente estagnado, que não tem capacidade de atração. Mesmo a nível turístico estamos a perder. Portanto, lamento ter esta percepção, espero bem que seja uma percepção errada, mas acho que não estamos a conseguir atrair turistas como já atraímos noutros tempos. Estou a falar da Praia de Mira, efetivamente, porque esta coisa de dizer que é o campeão da bandeira azul, por si só, não tem o devido retorno. Portanto, temos que, de certa forma, tornar o concelho mais atrativo, não só para os empresários, mas também em termos turísticos, e passa um bocadinho por aí. Se for eleito, espero que ser eleito. que diferenças podemos esperar em Mira? Olha, se calhar uma forma diferente de fazer política. Se calhar uma forma mais apaixonada de fazer política, e passa aqui o pleonasmo, não é? Mas sim, se for eleito, vou fazer todos os possíveis para, juntamente com a minha equipa, deixarmos de certa forma o concelho um bocadinho melhor. É um lema de escotismo, não é? Deixar sempre o local onde estamos melhor do que aquele estava, e eu prezo muito isso. Portanto, se eu tenho um acampamento num determinado sítio, o local ficará mais limpo certamente do que o que estava. E é o que eu espero fazer ao concelho, ou seja, que o concelho fique melhor. Portanto, batalharei por isso.
Certo. Eu quero também, desde já, cumprimentar os ouvintes que têm vindo a juntar-se à entrevista e também a dizer-lhes que estamos quase a terminar. Se eles quiserem colocar alguma questão, podem o fazer, que eu transmitirei ao Augusto Miranda. E agora, por falar em comprometer, compromete-se a cumprir o mandato até ao fim ou usará a Câmara apenas como um trampolim político para outras situações? É uma boa questão. É que Isso está nas mãos dos mirenses. Eu nunca fui de voltar com a minha palavra atrás e assumirei sempre tudo o que os mirenses confiarem em mim. Obviamente que se for eleito, outros voos terão que esperar. Porque eu prezo muito a palavra que dou. Se for eleito e se fizer parte do Executivo, é óbvio que trabalharei para os mirenses e para deixar Mira melhor, porque eu acho que Mira merece. Portanto, aí não deixa dúvidas nenhumas, é para cumprir o mandato até ao fim, se por acaso for eleito. É óbvio. Em caso de necessidade de coligações para o Conselho de Mira ter estabilidade governativa, com quem é que se recusaria a coligar-se ou a dialogar? A dialogar é uma palavra muito forte. Eu dialogo sempre com todas as pessoas que queiram dialogar comigo. Essa é óbvio. Coligações, eu prezo muito o partido em que estou e sei quais são as diretivas do partido. Coligações com a esquerda estão completamente fora de questão e nunca existirão. As coligações far-se-ão sempre à direita, mas isto depende muito da evolução da política nacional. Portanto, isto está mais nas mãos do Luís Montenegro do que propriamente nas minhas mãos. Agora, também posso dizer uma coisa, é que os interesses de Mira serão sempre extremamente importantes, porque eu tenho que responder perante as pessoas que votaram em mim, portanto, por Mira. Em termos de diálogo, e achei piada distinguir aí a questão de coligações e de diálogo. Eu tenho uma melhor relação, talvez, só com o Francisco Reigota, porque, como fizemos oposição estes 4 anos, acaba por haver um entendimento pessoal. Portanto, em termos de oposição, em termos de executivo, isso seria completamente difícil ou mesmo impossível, porque estamos perante ideologias completamente opostas e seria muito difícil. E eu sei muito bem distinguir o que são as minhas amizades pessoais do que são as questões políticas, e isso para mim faz todo o sentido. Pelo contrário, com o executivo do PSD não temos quase praticamente nenhum diálogo, ou mesmo dizer que não existe praticamente nenhum diálogo, porque também nunca houve abertura da parte deles para dialogar comigo. Portanto, eu penso que entendimentos com o atual PSD também serão difíceis, porque também há sempre também aqui a questão pessoal, não é? E a forma como eu muitas vezes fui tratado na Assembleia Municipal por pessoas que já nos conhecíamos há anos, também deixa marcas, não é? E deixa sequelas. Eu independentemente do partido que represento, que não é nem nada nem de longe do que muitas vezes a bolha da comunicação social quer transparecer, também sou uma pessoa e pronto, e são públicos os vídeos, a forma como muitas vezes fui tratado na Assembleia Municipal, por parte da mesa da Assembleia Municipal. Inclusivamente cheguei, às vezes as pessoas não têm noção, mas a Assembleia Municipal é vista por todo o país. E eu cheguei a sair da Assembleia Municipal e a receber deputados, telefonemas de deputados a perguntarem o que é que se passa em Mira, que acontecem coisas que são um bocadinho surreais, não é? Desde me cortarem a palavra numa plena Assembleia, e quando estou a sair tenho o líder estive ao telefone com deputados da Assembleia da República a perguntarem-me o que é que se passava em Mira. Acho isto um bocadinho, mas as atitudes e as ações ficam com quem as pratica. É um ditado muito velhinho. Eu tenho aqui o Carlos Breda, que eu agradeço as questões e os comentários.
que está aqui a falar sobre os bombeiros. Portanto, o Augusto já falou sobre os bombeiros, mas no caso esta questão, o caso Breda fala em bombeiros municipais. Sim, isso também é já uma questão que foi falada na nossa equipa, que se calhar também é algo que terá que vir para a campanha eleitoral. Não sei até que ponto é que será viável avançar para uma solução dessas. Eu não sei se há muitas situações dessas do país, porque isto na questão dos bombeiros há grandes diferenças a nível do país. Há muitas situações, há bombeiros voluntários, há bombeiros sapadores, há bombeiros municipais. Eu penso que na Figueira há qualquer coisa desse género. Há muitas situações em termos de instituição bombeiros e a própria estrutura nacional também é algo confusa, mas entre ficarmos sem corporação ou a Câmara ter que assumir os bombeiros por si só, é uma questão que eu deixo para a campanha eleitoral. Certamente o Partido Chega terá uma posição relativamente a isso, porque eu não sou de ficar pela rama. Gosto de apresentar soluções, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que poderá ter que acontecer, porque um concelho com uma área florestal como tem o Concelho de Mira não pode estar dependente dos bombeiros de Cantanhede de Vagos para defender as suas florestas, não é? Se a Associação Bombeiros, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários não consegue manter a situação dos bombeiros, pois provavelmente o município aí tem que se chegar um bocadinho à frente e certamente isso será um tema para a campanha eleitoral. Com certeza. Tenho aqui também o Domingos Neto, que passo a cumprimentar também. Uma boa noite para o Domingos Neto. Ele escreve escreve o seguinte: uma palavra pela lentisqueira sobre o centro de dia que se enaltece pela realidade. Diz ainda sobre a aldeia a sua rusticidade e renovação e modernização sustentável. Sim, mas o que Quer comentar? o que eu tenho a dizer, eu certamente não conheço tão bem a Lentesqueira como conhece o Sr. Domingos Neto, porque ele é natural da Lentesqueira. Agora, eu posso também falar um pouco em termos pessoais e da minha vida. Eu lembro-me de ter 8 anos e ter assistido ao concerto do Marco Paulo na Lentesqueira. A Lentesqueira é talvez uma daquelas terras que vamos lá ver, eu vou ser aqui um bocadinho cauteloso nas palavras que vou dizer, porque eu não, mas é uma terra que eu vi a morrer, vá lá, já foi uma terra com muito mais vida. Eu lembro-me de ir a festas na altura dos Móveis Brasão em criança, portanto era uma terra com um grande dinamismo cultural e com uma grande vivência, que entretanto foi desaparecendo, a população também envelheceu, tem um centro de dia que fiquei extremamente triste e já frisei aqui. Eu já visitei centros de dia praticamente em todo o distrito de Coimbra e fiquei triste com a realidade que vi na Lentesqueira, porque é uma das realidades mais tristes em termos de centro de dia, em termos de funcionamento, de instalações de todo o distrito de Coimbra, e digo isto com extrema mágoa. Acho que realmente aquele centro de dia tem que levar um grande apoio, porque pronto, e é uma resposta, a única resposta que existe no sul do concelho, e nós temos que perceber que eu não sou natural dali, mas conheço pessoas que vivem ali toda, portanto Lentesqueira, Colmeal, Cavadas, é uma zona que está muito, muito, muito esquecida no concelho, e deixa-me triste, porque não vejo uma unicidade e uma uniformidade no concelho. Vejo o norte do concelho mais desenvolvido, Carapelhos, Seix, e não vejo o mesmo dinamismo cultural, a mesma centralidade lá. Quer dizer, a Câmara andam a debater na Assembleia Municipal há quase 2 anos um multibanco para a Lentesqueira, e a Lentesqueira continua sem multibanco. Os Carapelhos também não têm multibanco. Eu também, para levantar dinheiro, tenho que ir ao Corticeiro de Cima ou tenho que ir a Calvão. Portanto, mas de facto aquelas terras estão muito, 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 muito esquecidas, e talvez seja, há lá associações, não é? Portanto, há uma associação nas Cavadas,
ao Centro de Dia na Lentesqueira. São promovidos lá alguns eventos culturais, mas de facto também é uma população envelhecida. Tem uma boa escola além de Lentesqueira, tem uma escola, não a conheço porque nunca entrei lá dentro, mas por fora parece-me ser uma escola grande, com salas grandes, isso eu sei. Mas também só tem 2 turmas, também não tem muitas crianças além de Lentesqueira. E o jardim escolar funciona na antiga escola. Com certeza. Em relação aos jovens, tem algumas propostas, não? As propostas para os jovens são as transversais ao partido. O nosso partido tem um forte apoio nos jovens, porque os jovens identificam-se muito com o partido. E muitos jovens têm-nos feito chegar as suas propostas, mas uma proposta que é transversal a todos os jovens. Quando falo jovens, falo a geração entre os 20 e os 30. O que é transversal aos jovens e que fazem chegar ao Partido Chega é que, a nível de Mira, é mesmo a falta de empregos. Grande parte destas pessoas, desta geração entre os 20 e os 30, trabalham fora do Concelho de Mira, porque não encontram empregos, portanto, há muita falta de empregabilidade. Aliás, isto é transversal também a todo o Concelho. Nós temos poucas empresas, poucos empregos, portanto, também não temos uma grande rede em termos de IPSS, de serviços. Portanto, para os jovens era criar condições para eles se fixarem aqui, para eles constituírem família aqui, construírem as suas casas, comprarem as suas casas. Mas isto só se consegue com empregos. E eu acho que passa um bocadinho por aí. Atrair empresas. É fundamental atrair empresas para o Concelho. O Carlos Breda também põe a questão de um parque, não fala em praia, é um parque fluvial na Barrinha com insufláveis para as crianças. O que é que lhe parece? Eu acho que isso elenca um bocadinho na questão do turismo, de criar condições de atratividade para o Concelho. De facto, e eu lembro-me em criança de mergulhar lá na Barrinha, não é? Na Meia Laranja, que acho que era assim que se chama aquela zona. Aquela prancha, sim. Eu lembro-me de tudo isso. E Mira tinha conceitos que ainda não se falava de praias fluviais, como eu costumo dizer, já a Mira tinha praias fluviais, porque eu também mergulhei na Lagoa, porque a Lagoa era ali mais perto da escola secundária, e muitas vezes nós, quando tínhamos um furo na escola, íamos mergulhar à Lagoa, e lembro-me que a Lagoa, as águas eram completamente transparentes, nós vermos o fundo da Lagoa, portanto, e a areia limpinha, a água completamente transparente, tudo isso morreu. Tudo isso, por diversos erros, que não interessa agora aqui falar, morreu. De facto, isso é um objetivo, é um sonho, voltar a colocar a Lagoa e a Barrinha como elas já foram há 30 anos atrás. Mas também é bom realçar que isto também não está só nas mãos da autarquia. E a despoluição da Barrinha e da Lagoa demorar também bastantes anos. Mas sim, portanto, essa ideia dos parques, de um parque na Barrinha, é sempre uma ideia positiva. Agora, vamos lá ver uma coisa. Eu estou aqui a ser um bocadinho comedido nas palavras, porque eu tenho um hobby que é a aquariofilia. E a questão da filtragem da água é muito mais complexa que nós pensamos. Nós tínhamos, a Barrinha era um aquário em grande escala, ou seja, tinha ali o ciclo do azoto todo completamente definido. Os adubos químicos, a quantidade de nitratos e fosfatos que foram colocados no circuito, não é, biológico, agora vão demorar muitos anos a ser retirados. E a situação, nós no aquário podemos tirar aí 80% da água e voltar a colocar água limpa. A Barrinha nem sequer é bem um aquário, porque a água entra e também sai. E temos que perceber que tipo de água está a entrar na Barrinha, porque se está a entrar água com níveis elevados de nitratos e de fosfatos, vai ser complicado resolver este problema. E depois temos a questão dos jacintos de água, temos pronto, a questão da entrofização. Complexo, é complexo. Sem dúvida. Estamos quase mesmo a terminar. De toda a forma, queria lhe perguntar ainda como é que pretende envolver os cidadãos na tomada de decisões municipais.
Olha, nesse aspecto, um pouco o que eu tenho feito na Assembleia Municipal. O meu telemóvel sempre esteve disponível para quem quiser mandar mensagens, para quem quiser entrar em contacto comigo. Certamente, como Presidente da Câmara, estará sempre disponível para todo e qualquer mirense, ou fora de Mira. Portanto, volto aqui a frisar que nós temos que atrair empresários que queiram investir em Mira. Estará sempre disponível para ouvir propostas que sejam positivas e que sejam favoráveis para o Conselho de Mira. Mas sim, há figuras até mais institucionais que podemos fazer, fóruns, portanto, as Assembleias Municipais também, de certa forma, estão abertas ao público. Eu sei que não vai lá muito público, mas elas estão abertas. Portanto, isto às vezes também parte também um pouco dos cidadãos. Os cidadãos também, se quiserem ser interventivos, certamente, eu falo por mim, mas os outros partidos também certamente estão receptivos. Nós também não podemos ficar acomodados em casa à espera que toda a gente, que sejam os outros a resolver os problemas. Nós também temos que pôr um bocadinho os pés ao caminho e fazer sempre parte da solução e não parte do problema. Isto sempre foi um lema da minha vida. Eu gosto de levantar problemas, mas gosto de fazer parte da solução e fazer parte da solução desses problemas e não ter uma visão demasiado crítica. Eu acho que nós devemos ser críticos até um certo ponto, mas procurar também soluções para resolver os problemas. Porque ser crítico por si só também não nos leva a lado nenhum. O João Pedro Oliveira, que nos escuta desde a Suíça e o vê. Cumprimentos para ele. Ele pergunta-lhe se a nova ETAR já está em funcionamento. A ETAR das Cochadas, eu estive lá na visita em que eles já estavam a iniciar os testes. Não sei se depois serei convidado como deputado municipal, porque faço parte da comissão de acompanhamento, a entrar em funcionamento. Mas eu penso que ela, se não está em funcionamento efetivo, estará muito próximo de entrar em funcionamento. Atenção, que é uma ETAR de terceira geração, que vai tratar um volume considerável de água e que será injetada, portanto, nos recursos hídricos mirenses. Mas também, e já disse estas críticas publicamente na Assembleia Municipal, eu acho que aquela ETAR deveria ter ficado no Concelho de Mira e não a 50 metros do Concelho de Mira e ficar no Concelho de Cantanhede. Porque se ela estivesse no Concelho de Mira, provavelmente o município teria um maior controle sobre ela. E assim entregamos ali um bocadinho aquilo nas mãos de Cantanhede. É óbvio que ela vai tratar os efluentes da cidade de Cantanhede e também da parte da Tocha e assim. Mas temos que perceber que existem uma série de hectares no Concelho de Cantanhede, acho que são 9, salvo erro, que são hectares completamente obsoletas e que mais ano ou menos ano a Câmara, o município de Cantanhede, neste caso a Inova, terá a tentação de as poder desligar, não é? E a partir do momento que as desligar, vamos sobrecarregar novamente a ETAR das Cochadas. Ora, se ela estivesse no Concelho de Mira, não sei se me estão a fazer entender, este processo seria mais difícil porque nós monitorizávamos os controlos de efluentes de entrada. Como se costuma dizer, a nossa casa mandamos nós. Exatamente, exatamente. E é isso, é uma crítica que eu fiz a seu tempo na Assembleia Municipal, que ela devia ter sido construída no Concelho de Mira, porque assim tínhamos um controle mais efetivo. Não estou a pôr em causa a ETAR, porque ela até é gerida pelas Águas de Portugal, portanto é uma ETAR de tratamento, uma ETAR extremamente funcional. Os técnicos foram extremamente colaborantes e eu fiz questão de fazer perguntas muito concretas do funcionamento. Fiquei muito elucidado do funcionamento. É uma ETAR que vai fazer tratamento com ultravioletas, aquilo é mesmo uma ETAR de topo em termos de funcionamento, mas a funcionar tudo em modo normal. Portanto, quando entramos em modo redline, como se costuma dizer, as coisas já não funcionam tão bem e ela vai funcionar da mesma forma, ou seja, mandar diretamente para a vala a água não tratada. Ela está preparada para volumes muito grandes, mas fechando outras hectares não sabemos muito bem, porque a tentação de sobrecarregar será sempre elevada. Isto é uma opinião que eu tenho, devidamente balizada, atenção. Estamos a 1h10 à conversa e eu vou-lhe colocar uma última questão.
Não sei se os nossos ouvintes querem colocar mais alguma. O João Pedro Oliveira aplaude a sua explicação. Se quiserem colocar mais alguma questão enquanto o Augusto responde a esta minha última questão, estejam à vontade. Então, eu perguntava-lhe como é que responde aos críticos que dizem que o Chega é um partido antidemocrático. Portanto, eu respondo É antidemocrático ou não? É óbvio que não é antidemocrático, porque o Chega aceita as regras todas da democracia. Se fosse antidemocrático, não teria sido aceito pelo Tribunal Constitucional e não se sujeitaria a eleições. O Chega é um partido que respeita a democracia interna do próprio partido. Aliás, eu já fui a 3 convenções e votei, portanto, no sentido que o presidente do partido pôs sempre o lugar dele à disposição e foi sempre eleito por 90 e tal. E houve outros candidatos, atenção, o partido é democrático no seu seio, houve sempre outros candidatos à liderança, mas o Dr. André Ventura tem ganho o partido com grande apoio de grande parte grande parte, não, que a maioria folgada dos militantes. Não consigo responder a essa pergunta, porque acho que essa pergunta não faz sentido absolutamente nenhum. É óbvio que o Chega é um partido democrático, aceita as regras da democracia, nunca pôs em questão a democracia, é um partido com democracia interna e que aceita as regras da democracia externa, portanto acho que não faz sentido. Uma questão dessas. Não concorda muito que. Aliás, se o Chega fosse antidemocrático, eu nunca estaria no Chega, porque eu sou um democrata por mim próprio. Vá lá, nunca me passou a não respeitar as regras democráticas. Portanto, eu tenho orgulho em viver de uma democracia, e atenção, é uma democracia do estilo ocidental, uma democracia liberal, e não aquelas democracias tipo lá da Coreia do Norte ou não sei, que também se chamam democracias populares, mas que só há um partido. Portanto, isso. Antes de passarmos às despedidas, tenho aqui ainda o Carlos Breda, que diz horários do comércio alargado, sobretudo na praia. Quer comentar? Não sei o que é que ele se está a referir, se é horários de manhã, se é horários da noite, se é o respeito portanto, isso é uma questão demasiado aberta, portanto, não sei bem ao que é que se querem referir, porque os horários de estabelecimentos comerciais, há diversos tipos de estabelecimentos comerciais. O horário de um supermercado não é o mesmo horário de um bar que está aberto até às 2 da manhã, não é? Portanto, não percebo qual é o cerne da questão, não é? Portanto, talvez agora, portanto, nessa questão dos horários é sempre também perceber os pontos de vista diferentes, porque os pontos de vista dos comerciantes certamente são diferentes dos pontos de vista dos clientes, não é? Como um pouco em tudo na vida, não é? Claro que sim. Para terminar, então, peço-lhe uma mensagem final para os nossos ouvintes e, em particular, aos eleitores do Conselho de Mira. Olha, em primeiro lugar, agradecer toda e qualquer pessoa que vote no Partido Chega, que espero estar eu e a minha equipa, não é? Portanto, os representantes e os candidatos pelo Partido Chega esperam honrar quem confiar em nós para os destinos do Conselho. E apelar também um pouco aos eleitores, se estão descontentes ou se não se sentem identificados, se calhar está na altura de pensar noutras pessoas para liderar o Conselho, que certamente não os iremos desapontar, vá lá. Não vou estar aqui a fazer um apelo, porque eu sempre me pautei na política por deixar à consideração um bocadinho do eleitorado o que é que pretende para o Conselho. Nós iremos fazer um jogo limpo, transparente, apresentaremos as nossas propostas e estará certamente nas mãos dos mirenses, e o que os mirenses decidirem será sempre respeitado por nós, e aceitaremos sempre os resultados que agora,
se nós somos candidatos é porque não estamos contentes com a situação do partido, não, do Conselho, e achamos e temos a humildade de achar que conseguimos fazer um bocadinho melhor, para não dizer muito melhor. E se os mirenses assim confiarem em nós, nós certamente iremos fazer tudo para não os desiludir. Para terminar mesmo, só aqui mais uma questão do Carlos Breda, que pergunta-lhe o que é que acha do envolvimento do Chega com o Opus Dei. Eu sei onde é que ele quer chegar. Eu sei que, por exemplo, o Pedro Frazão é da Opus Dei. Não conheço o Pedro Frazão pessoalmente. Eu identifico-me com os valores católicos, o Pedro Frazão também, mas a Opus Dei não tem influência nenhuma dentro do Chega, se é o que querem fazer crer. O André Ventura não é da Opus Dei. Agora, nós somos um partido em que, embora não sejamos um partido católico por si só, temos algum respeito pela instituição que é o catolicismo. Agora, também temos muitos setores da Igreja que não simpatizam com o Chega. Há bispos que discordam publicamente do Chega. Portanto, a vida... eu também estou nos escuteiros, não é? Portanto, os escuteiros católicos... e também a minha vida é um pouco como gavetas, e certamente o Pedro Frazão fará o mesmo. Eu, quando estou nos escuteiros. Nunca falei nos escuteiros de política nem do Chega. As pessoas sabem que eu sou do Chega, mas nunca andei a fazer campanha eleitoral nos escuteiros. Como também nunca andei a fazer campanha eleitoral no CPM. Como também nunca andei a fazer campanha eleitoral na escola. Portanto, quando estou a fazer campanha eleitoral, estou a fazer campanha eleitoral e estou como candidato. A partir daí, fecho a gaveta e eu sei muito bem colocar-me na minha posição. E certamente o Pedro Frazão, como pessoa responsável que é, a Opus Dei, aliás, ele até, eu admiro mais por ele ter uma família numerosa e por ser um excelente chefe de família, e a última vez que até estive com ele, acho que até foi em Coimbra, e ele estava com a esposa, e eu, antes de ir cumprimentar ele, fui cumprimentar a esposa e dar-lhe os parabéns, porque certamente, com uma família como ele tem 7 ou 8 filhos, portanto... ele tem uma grande esposa, porque uma mãe de 7 ou 8 filhos, com a vida que ele tem um grande suporte em casa, e então eu acho que deveria dar os parabéns e felicitar a esposa que ele tem, porque de facto eu já tenho 2 filhos e vejo as dificuldades que são. Com certeza. O Carlos Breda diz ainda que não é só o Pedro Frazão, são muitos mais. Mas Augusto Louro Miranda, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas ideias que aqui partilhou connosco. Os agradecimentos são meus por esta oportunidade. Quem sabe não nos voltaremos a encontrar por aí em mais uma grande entrevista, lá mais perto das eleições. E obrigado também a todos os ouvintes por nos terem acompanhado, no fundo. Esta entrevista, devo informar que fica disponível no Facebook durante 30 dias, e com as novas regras agora do Facebook, ao fim de 30 dias vai desaparecer do Facebook, mas no caso da Rádio Mira passará para o site da Rádio Mira em www.radiomira.pt. É também lá que podem ouvir a rádio. É mesmo assim. Eu volto já amanhã, pelas 21h30, com uma grande entrevista à Presidente de Junta de Freguesia de Carapelhos, a Senhora Carla Santos. Até lá, ouçam-nos em radiomira.pt. Fiquem bem. Obrigado, Augusto, mais uma vez. Obrigado, Bill.